Média de mortes nos últimos 7 dias. É a chamada média móvel, usada por pesquisadores do mundo todo e veículos da imprensa internacional. Nós temos esse gráfico aqui no nosso telão. No boletim divulgado, agora à noite, a média de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.039. E é importante notar que esse gráfico tem duas informações. As barras indicam as mortes ocorridas, as mortes registradas em cada dia desde o começo da pandemia aqui no Brasil. E temos também a linha vermelha, que é a média móvel de mortes, que ajuda a entender a tendência da doença ao longo de um determinado período. Hoje, ela está neste ponto, repetindo o número, 1.039 mortes pela média dos últimos 7 dias. Nós preparamos uma linha do tempo que dá a ideia da velocidade do avanço da doença. O primeiro registro de morte no Brasil foi feito no dia 12 de março. 57 dias se passaram até que o país chegasse a 10 mil mortos. Depois, o tempo para atingir mais 10 mil mortes começou a diminuir. Em apenas 13 dias, chegamos a 20 mil vidas perdidas. Depois, em 11 dias, mais 10 mil mortes, alcançamos 30 mil. Depois, mais 10 dias e 40 mil pessoas tinham morrido de Covid-19. 9 dias depois e alcançamos as 50 mil vítimas. Aí, para chegar às 60 mil, esse prazo subiu um pouquinho, chegou a 11 dias. Mas hoje, para alcançarmos os 70.524, levamos apenas 9 dias. É triste e é trágico, né, Márcio? Você já mostrou para a gente com muita clareza que, desde o início de junho, o Brasil estabeleceu uma espécie de platô, né? Um platô com um número muito alto de mortes. Eu queria que você mostrasse para a gente agora uma comparação com outros países, porque isso ajuda muito a entender o momento que o Brasil está vivendo agora. Bonner, é possível fazer essa comparação, mas é importante fazer também algumas ressalvas. A gente preparou aqui no telão exatamente a comparação de gráficos entre Brasil e, primeiro, a Itália. Perceba que o formato dos gráficos é completamente diferente. Enquanto o nosso gráfico tem o tal do platô, que é essa linha vermelha praticamente horizontal desde junho até agora o mês de julho, a linha da Itália é como se fosse uma montanha que subiu muito rápido, que são as mortes que começaram acontecendo ali no mês de março de forma muito rápida, num ritmo muito intenso, mas aí a Itália fez um lockdown. A Itália foi um dos primeiros países a ser atingido com força pela pandemia. E esse lockdown, quando apenas os serviços essenciais funcionam e há regras duras para sair de casa, o lockdown na Itália durou 8 dias. Aí os gráficos, a queda durou 8 semanas, perdão. O lockdown na Itália durou 8 semanas. E aí sim, a queda nas mortes começou a ser sentida e surgiu no gráfico. Nós temos a comparação também com outro país, do Brasil com o Reino Unido. Perceba que o formato é muito parecido com o da Itália. Uma montanha. Também houve uma subida rápida de casos. No começo, o governo britânico negou a doença. O primeiro-ministro Boris Johnson pegou Covid e depois também os britânicos fizeram um lockdown de 8 semanas também. E aí o número de óbitos começou a cair e isso se reflete também no gráfico. Nós temos mais uma comparação entre Brasil e França. O mesmo formato de montanha no gráfico francês, o número de mortes subiu bastante, passou do registro, chegou a mais de 2 mil mortes em números absolutos, como a gente percebe aqui nesse ponto do gráfico, mas na média passou de 1.000 mortes por dia e lá eles também fizeram um lockdown de 8 semanas também e aí o número começou a cair. Só por curiosidade, em Paris, durante o lockdown, quem saísse de casa e não comprovasse que estava indo ou na farmácia, ou no médico, ou no mercado, tinha que pagar multa se fosse pego pela polícia. Uma multa pesada de mais de R$800. Então, o nosso platô, quer dizer, a nossa linha horizontal vermelha, que se sustenta, sim, horizontalmente desde junho até agora o mês de julho, demonstra que a gente não conseguiu controlar a epidemia. A gente não fez um lockdown na maior parte do país e em muitas cidades foi mesmo difícil fazer o distanciamento social necessário, foi difícil manter as pessoas em casa. Mas aí que a gente faz uma ressalva. É preciso dizer que aqui no Brasil, a população é muito maior que a desses 3 países, França, Reino Unido e Itália. E como o nosso país é grande, os estados vão chegando no pico da doença em diferentes momentos. Nós sempre estamos com algum estado ou alguns estados, algumas regiões, no momento de alta de casos, o que contribui com a manutenção desse platô
no gráfico de óbitos. Falando em gráfico, a gente tem outro gráfico que agora é a média móvel de casos no Brasil. É a mesma coisa, as barras representam o registro de novos doentes dia a dia e a linha vermelha representa a média, que vem subindo até chegar 37.285, uma média de novos casos da doença nos últimos 7 dias aqui no nosso país, Bonner. Então, você acabou de observar, o Brasil é um país imenso, dimensões continentais, tem desigualdade nos números entre os estados. Vamos fazer, então, essa análise que você tem aí preparada para a gente. Como é que estão os estados brasileiros? A gente vai poder diferenciar a situação entre eles agora. É importante perceber que eles estão em realidades bem diferentes, né? Como a gente mostrou ontem. A gente tem aqui o nosso mapa, relembrando que para saber se os números da doença estão em alta, em queda ou estáveis, é feita a comparação entre a média móvel de hoje e a média móvel de 14 dias atrás. De acordo com o último boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, o número de novas mortes está subindo nos seguintes locais, representados aqui no nosso mapa pela cor vermelha: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí. São, portanto, 9 estados e o Distrito Federal onde o número de mortes ainda está subindo. Na cor laranja, nós temos agora os estados que apresentam uma estabilidade. Segundo os infectologistas, é possível dizer que o número de mortes ficou estável quando a variação entre aquela média registrada hoje e a média registrada há 14 dias quando a variação é de até 15%, para mais ou para menos. Então, nesses estados, estamos com uma estabilidade no número de óbitos. Espírito Santo, São Paulo, Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Roraima e Rondônia. Portanto, 12 estados onde o número de mortes ficou em estabilidade. E agora os estados que a gente quer ver crescer, onde as mortes estão em queda. Neste momento, no Brasil, nós temos 5 estados com mortes em queda: Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Pará, Pernambuco. Houve queda no número de mortes em 5 estados. E agora aqui surgiram os percentuais onde nós temos as maiores altas, onde a preocupação é muito grande, no Paraná, com uma alta de 84% nos óbitos, Rio Grande do Sul, uma alta de 85% nos óbitos, e as maiores quedas, Amapá, com uma queda de 40%, e no Acre, com uma queda de 44% também. Perdão, de 44%. Agora a gente destaca como tem sido a evolução da doença em alguns estados e no Distrito Federal, começando exatamente com o Distrito Federal. A gente lembra que no começo houve um susto aqui, quando o número de casos começou a subir. Perceba que houve, parece que uma queda, uma estabilidade, e agora temos uma alta, e uma alta considerável nos casos de óbitos aqui no Distrito Federal. Depois nós temos o Acre, onde há uma queda, e uma queda sensível também depois de uma alta elevada. E aqui a gente percebe uma tendência de queda neste gráfico. O próximo é um estado do sul do país, Santa Catarina, onde estamos vendo uma alta. Começou com uma estabilidade, mas perceba, em junho, com a chegada do inverno, os casos começaram a subir e agora temos uma média de 12 mortes por dia em Santa Catarina. Agora nós temos o Maranhão, onde estamos num platô. É muito claro aqui a linha horizontal. Tivemos uma queda sensível no começo de junho, mas uma subida grande também. E agora estamos em estabilidade, com uma média de 34 mortes por dia. Lembrando que no Maranhão houve lockdown em São Luís e algumas cidades ao redor da capital. E para encerrar, o Espírito Santo, onde nós também temos, apesar dessa subida aqui, também temos uma estabilidade. Você em casa encontra todas essas informações do seu estado, o seu gráfico, lá no g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata, devolvo para vocês.